Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui para mais um estudo especial para a Escola Sabatina e o Lar, nesse semestre que vem tratando sobre justificação pela fé e santificação. E justamente a lição de número 7, que nós vamos estudar hoje, fala sobre justificação pela fé, mensagem do terceiro anjo. Então estou aqui com o meu pai ao lado para darmos início a esse estudo. O verso áureo, então, por gentileza. O verso áureo diz assim, salmista, né? Salmo 118, verso 19. Abri-me as portas da justiça, entrarei por elas e louvarei ao Senhor. Então aqui nós vemos a necessidade de Deus abrir, que fala, as portas da justiça, né? E entrarmos por ela e assim nos regozijarmos, louvarmos a Deus. E só entramos por essa porta pela fé. Então a primeira pergunta já nos questiona diretamente ao ponto, né? O que é a justificação pela fé? O texto de 1 João, capítulo 4, verso 10, diz assim: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. E aí temos um segundo texto em Salmos, no capítulo 90 e o verso 3, que diz assim: tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filho dos homens. Então esse texto de Salmo 90, verso 3, no meu entendimento ele tem duas aplicações. Primeira aplicação nós vamos ver na nota. Reduzir o homem ao pó é levar ele à humildade. Reconhecer que em obra nenhuma vai comprar a salvação, por melhor que o homem possa fazer. E também a outra aplicação que eu entendo é a pessoa ir ao pó, à sepultura, ser reduzida ao pó, e depois Deus fala, tornai, filho dos homens. Enquanto temos visto aí pesquisa, que eu já comentei, uma grande parte dos evangelistas, foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, não creem mais na ressurreição. E Gênesis, essas coisas tudo, não tem nada de real, mas apenas fictício, apenas uma história ilustrativa. Então aqui a nota, que é da Review Herald, de 16 de setembro de 1902, e que contém a primeira parte do texto também no Testemunho para Ministros 452, vai nos orientar também um pouco mais. Pode ler. Então a nota diz assim: o que é justificação pela fé? A mesma pergunta que nós fizemos, Ellen White fez. É a obra de Deus em lançar por terra a glória do homem e fazer pelo homem aquilo que ele não está ao seu alcance, fazer por si mesmo. Quando os homens veem sua própria inutilidade, preparam-se para ser revestidos com a justiça de Cristo. É isso que eu tinha mencionado no começo, né? Levar a glória do homem ao pó. E eu então fui criado num sistema que quanto mais dízimo fiel fosse no dízimo, oferta, da guarda dos mandamentos, do sábado, né? Mais eu estava em ordem com Deus. E aí os judeus também tinham essa mentalidade. E aí nós vemos que temos que admitir, né, que o adventismo entendia, enquanto estava na mão, estavam entre os protestantes, os evangélicos da época, entendiam a justificação pela fé. E aí então, passado o tempo de tanto pregar o sábado e outras coisas, a lei de Deus, acabaram entrando nas obras. E aí nós sabemos que tem que ter um equilíbrio, fé e obra. Mas eu queria destacar 1 João 4,10 também, que Deus olha para nós ainda pecadores, Ele nos busca
antes de nós sermos alguma coisa. A iniciativa é dele. Então né? aqui fala, nisso está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para a propiciação pelo nosso pecado. Então Mateus usou a palavra que eu estava procurando, a iniciativa é de Deus. Eu lembro do irmão Antônio Costa no começo, quando nós fomos excluídos, já estava começando a entender o assunto, que eu já referi, né? Que essa é a segunda lição do movimento, agora mais aprofundado os textos, mas nós começamos a entender. Ele então ficou abismado de entender, né, coisa que está na Bíblia. Ele então falou, nossa vida, Deus olhou para nós, sendo nós ainda pecadores, não é cheio de boas obras, mas ainda pecadores. Ele é que vem e nos procura, né? Então, esse tema, né, eu tenho comentado já em vídeos anteriores, que a justificação e santificação, esse tema da salvação diretamente, é o que determina se uma igreja fica em pé ou cai. Isso pelo simples motivo que na prática religiosa, ou uma igreja toma um caminho de formalismo religioso, ou então, por outro lado, vai por um caminho de frouxidão religiosa, onde tudo é permitido também. Mas aí esse tema, nós bem sabemos que desde, na realidade, do Antigo Testamento, que ele é pregado, é ensinado nas Escrituras. Paulo talvez seja o auge, né, desse tema de maneira mais clara. E eu lembro ali do salmista, né, falando, salva-me e guardarei os teus mandamentos. Então, o salmista também entendia. Primeiro a pessoa precisa ser salvo, justificado. Aí então ele passa a guardar os mandamentos. E lá no Antigo Testamento já falava de uma lavagem regenerativa que tinha que haver, uma transformação de coração. Ezequiel 36, né? E assim por diante, né? Vários pontos. Mas agora a segunda pergunta nos traz um outro enfoque para os nossos dias especificamente, para esses últimos dias. A segunda pergunta diz assim, de qual anjo é esta mensagem? Então não que a mensagem ela só comece a ser entendida a partir desse anjo, como bem falamos, desde os primórdios, desde a primeira promessa no Salvador, na realidade já estava sendo construído esse ensinamento. Porém, agora existe uma especialidade para nós que vivemos nesse tempo. E aqui em Apocalipse 14, 9 a 12, diz assim, e seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus que se deitou não misturar no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todos sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta, e a sua imagem é aquele que receber o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E aqui então eu pedi para o meu pai ler o texto do Mensagens Escolhidas, volume 1, página 372, que é na fonte original, retirada da Review Herald de 1º de abril de 1890. Então aqui são 3 linhas que nós colocamos, o essencial, né? Porque lá no tempo de Ellen White, surgiram alguns achando, quando surgiu a mensagem da justificação pela fé em 1888, trazida por Wagner Jones, que talvez já era o trabalho do quarto anjo. E aí começaram a perguntar para ela, e aqui o texto diz, vários me escreveram, então não foi uma pessoa só, vários me escreveram indagando se a mensagem da justificação pela fé é a mensagem do terceiro anjo, e tenho respondido, que está entre aspas,
é a mensagem do terceiro anjo em verdade. Então aqui é importante nós ressaltarmos que alguém pode se perguntar na Bíblia onde que está contido a relação, né, do terceiro anjo com justificação pela fé. E aqui nós vemos que a mensagem do terceiro anjo é uma mensagem de advertência, né? Tem relação direta com o tema do sábado versus domingo, mas tudo isso nós sabemos que tem de fundo o assunto do santuário, que é compreendido também a partir de 1844. E nós vamos encontrar no verso 12... Isso aí é importante. O ponto, falando de um povo aqui na terra, que é perseverante, paciente, né? São chamados de santos, e diz que eles guardam os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus. Algumas traduções falam fé de Jesus, outras fé em Jesus. Pegando o original não dá para chegar a uma conclusão final de qual seria a tradução mais correta. Na época da irmã White, alguns queriam dar uma aplicação muito diferente, porque na tradução deles, de modo geral, falava fé de Jesus, e aí eles queriam que isso compreendesse outras coisas mais sofisticadas, e a Ellen White explicou que não. É simples como a gente está lendo, é a questão da fé em Jesus como nosso Salvador e Senhor. Nós aprendemos numa lição que o Mateus preparou, Cristo, Justiça Nossa, onde na capa, a capa é branca, mas tem uma coroa de espinho. E ali tem um texto que fala que a fé não salva, quem salva é Cristo. Uma outra coisa que nós podemos ser induzidos ao erro. Sou justificado pela fé. A fé é só um instrumento para você chegar a Cristo. Então o Mateus destacou aqui, por que nós colocamos Apocalipse 14, 9 a 12? Para mostrar que o assunto da justificação pela fé está na mensagem do terceiro anjo. Só que o terceiro anjo, quando começa o trabalho, quando nós falamos o terceiro anjo iluminando um povo aqui na terra, ele é o anjo que sela, né? E o assunto não foi justificação pela fé, foi santuário. O primeiro escrito fala que o terceiro anjo iluminou o passado, o presente e o futuro. Aí depois do assunto do santuário, lá no santuário entende-se o Santíssimo, e lá no Santíssimo a arca com os 10 mandamentos, e o sábado brilhando mais, né? Aí nós entendemos, os adventistas, o sábado como o sétimo dia do Senhor. E aí então vem o que? Reforma de saúde, 1863, reforma do vestuário, aí vem pureza moral, o que mais que nós podemos enumerar? Enfim. O próprio assunto relacionado ao que você já disse em relação ao selamento, né, de modo geral. Entender o santuário, e vem também o entendimento do selamento do povo de Deus. Aí chega 1888. Aqui esse texto que eu acabei de ler foi em 1890. Então, 2 anos depois de 1888, ela escreve explicando que a mensagem da justificação pela fé é a mensagem do terceiro anjo em verdade. Então, esse é o tema que nós estamos estudando hoje. Nas próximas perguntas nós vamos aprofundar mais. Então, creio que já deu para montar um cenário, né, histórico. Havia a questão das pessoas se perguntarem se já era o início da obra do outro anjo, por acharem então agora que a mensagem poderia avançar para todo mundo, iluminar a terra, e eles tinham muito preso uma noção então relacionada ao anjo de Apocalipse 18, que é importante destacar que lá então sim nós não encontramos a mensagem da justificação pela fé, nem na Bíblia, nem nos escritos de Ellen White uma correlação com isso. A mensagem do quarto anjo, do anjo de Apocalipse 18, é repetir a mensagem do segundo,
E faz um último chamado agora. O último chamado às igrejas caídas, com as menções adicionais das corrupções que têm entrado desde 1844. Tinha coisa que lá em 44 não tinha de corrupção, nem de apostasia, nem de falsa doutrina, que foram agregadas durante o tempo. E aí então, quando atuar o anjo de Apocalipse 18 na chuva serôdia, então essas coisas vão ser desmascaradas. Então vamos mais adiante. A terceira pergunta diz assim: diante de tão claros testemunhos, podemos dizer que a justificação pela fé é de outro anjo? Salmos 15, Salmo capítulo 15, versos 1 a 2 diz assim: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda sinceramente e pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. E temos um texto bastante conhecido também, né? João 17:17, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Então aqui a nota vai confirmar mais, né? Isso. Nota do Patriarca e Profeta, 48, 2 linhas apenas. O que quer que contradiga a palavra de Deus, podemos estar certos de que procede de Satanás. Não está escrito, não é desse jeito, então é Satanás que está falando. Depois o texto do maior discurso de Cristo, 68, tudo quanto os cristãos fazem deve ser tão transparente como a luz do sol. A verdade é de Deus, o engano em todas as suas múltiplas formas é de Satanás, e quem quer que de alguma maneira se desvia da reta linha da verdade está se entregando ao poder do maligno. Então aqui nós vemos já uma advertência para cuidarmos em aceitarmos algum erro, algum engano em suas múltiplas formas que ele se apresenta, né? Qualquer coisa que se desvia da reta linha da verdade. Então nós acabamos de ler na segunda pergunta o texto que afirma com todas as letras, não tinha como ser mais claro do que isso, né? Que justificação faz parte da mensagem do terceiro anjo. Então aqueles que querem incutir a ideia de que isso faz parte da mensagem do outro anjo estão contra um claro, assim diz o Senhor. Vamos mais então, a quarta pergunta diz assim: o que Satanás tem procurado fazer? E Apocalipse 12:12 nos diz: Texto bem conhecido também, né? Por isso, alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Então aqui, essa advertência, que nós sabemos que tem um cumprimento especial, a partir da morte de Cristo, né? Aonde de fato Satanás, ele mesmo reconhece a derrota, que não tinha mais condição. Ele sabe que é uma causa perdida, mas ele quer levar o maior número de pessoas com ele nesse tempo que ele tem disponível. Eu lembro dos viciados em droga, né? O craqueiro viciado em cocaína, maconha, né? Ele não se contenta ele só ser um viciado, né? Ele tem que arrumar parceiros para levar junto com ele para o buraco. E é por isso que nós sempre cuidamos, né? Tem que cuidar com as amizades. E mesmo as amizades com falsas religiões, amizade profunda, né? Muito relacionamento íntimo, também fica a mesma história do craqueiro, né? Então a quinta pergunta, aliás, a nota da quarta pergunta diz assim: os três anjos de Apocalipse 14 são representados como voando pelo meio do céu, o que simboliza a obra dos que estão proclamando a primeira, segunda e terceira mensagens angélicas. Todas estão relacionadas entre si.
As evidências da verdade eterna e inalterável dessas importantes mensagens, tão significativas para a Igreja que lhe valeram violenta oposição do mundo religioso, não estão falidas. Satanás procura constantemente projetar sombras sobre essas mensagens para que o povo de Deus não possa discernir claramente sua importância, tempo e lugar. Não obstante, permanecem e deverão exercer sua influência sobre nossa vida religiosa enquanto durar o tempo. Uma nota que abrange muito o assunto, né? Eu queria destacar aqui, logo na primeira linha, os 3 anjos de Apocalipse 14 são representados como voando pelo meio do céu, o que simboliza a obra dos que estão proclamando a primeira, segunda e terceira mensagem angélica. Enquanto eu era obreiro na igreja que nós somos excluídos, eu, meu sogro, o irmão Jaime Aquino, a gente tinha compreensão, todo mundo pregava que os anjos são literais. Primeiro anjo, segundo, terceiro, quarto anjo, que é o anjo de Apocalipse 18, literais, dirigindo a mente do povo aqui na terra e cuidando desses movimentos. Passado um tempo, logo que nós somos excluídos, vieram com essa ideia louca, né? Que anjo é simbólico, mas nós sabemos que é simbólico, que o simbólico significa representa. Não é que não existe, que ele é imaginário. Lá na 310 do Grande Conflito fala que santos anjos estão na direção dessa obra. Então o que eu quero entrar com isso? Lá no livro Atos dos Apóstolos, agora eu vou ficar devendo a página, fala assim: a nação judaica era um símbolo dos ímpios do nosso tempo, falando nossas palavras aqui. Bom, se a nação judaica era um símbolo, e símbolo quer dizer não existe, é uma coisa imaginária, então a nação judaica não existiu. Então isso daí é querer enganar os outros, é tirar proveito da situação, principalmente pegando pessoas incautas, pessoas que às vezes não têm profundidade, né, na Bíblia, no testemunho, e ficam enrolando, enganando eles. E alguns realmente do nosso movimento foram enganados nesse sentido. E então é isso que eu quero destacar, é um testemunho que eu quero dar. E aqui então está dizendo também que quem procura projetar sombra para que não possa discernir claramente a importância, tempo e lugar da obra dos 3 anjos, é Satanás. E aí então, de qualquer maneira, por mais que ele queira atacar e ludibriar o povo e enganar por falsos mestres, aqui então diz que essa mensagem vai exercer sua influência sobre a nossa vida religiosa enquanto durar o tempo. Então, sobre esse último ponto, nós podemos ilustrar aqui rapidamente a questão então das distorções quanto ao início da obra do primeiro anjo e mesmo a sua extensão. Aqui fala o tempo devido, o lugar devido. Nós sabemos que a mensagem do primeiro anjo ela não se limitou aos Estados Unidos da América, mas se espalhou pelo mundo de maneira simultânea em vários países da cristandade. E começa antes de Guilherme Miller. Começa antes, e aí nós vemos que chegou a todos os postos missionários que havia na época. Então o alcance foi muito grande. E em relação ao tempo, Ellen White, no capítulo do Grande Conflito, um grande movimento mundial, ela declara claramente, quando é aberto o livro, né, aquela parte que Deus fala para Daniel selar. Daniel tinha selado uma parte, uma vez que descerrasse esse livro, iniciava a obra, a pregação, a proclamação da mensagem do primeiro anjo, fato que ocorreu justamente no término do período da supremacia papal e o aprisionamento do Papa pelo general francês Berthier a mando de Napoleão Bonaparte. Então nós vemos que a data certa é 1798, que é quando termina os 1260 anos da supremacia papal. E aí Ellen White explica tudo isso de maneira extremamente didática nesse capítulo, de maneira
elucidativa em relação também aos arautos, os pregadores dessa mensagem, tal como Joseph Wolff, que era alguém que saiu da Inglaterra e espalhou a mensagem a vários países no Oriente. Existia 700 ministros anglicanos na Inglaterra que também pregaram essa mensagem. As crianças na Escandinávia. E tantos outros. Pregando temer a Deus e dar-lhe glória antes de Guilherme Miller. Antes de Guilherme Agora, Miller. por que Guilherme Miller? Porque os Estados Unidos foi um centro mais evoluído, né? Com mais publicação. Tudo. Mais publicação, mais liberdade religiosa, né? E aí nós vemos que muitos querem colocar 1831, quando Miller começa sua pregação, outros de maneira mais estranha querem colocar 1833, que é quando ele recebe uma credencial da Igreja Batista para pregar. E aí depois temos também outros ainda que querem por 1840. Então, como que isso, 1840, seria o início da pregação, sendo que é sabido a própria existência de Miller 9 anos antes, pregando já essa mensagem? Isso não valeu de nada? Então, esse 1840 foi um ápice que aconteceu. A reta final, né? A reta final, que aconteceu muita coisa ali. Sim. Inclusive o entendimento de Apocalipse 9, né? Que deu mais impulso, né? Deu mais impulso à mensagem ainda ao descrever que de fato o princípio dia, ano em profecia era verdadeiro. Foi posto a teste. Outra coisa que nós temos que lembrar também, que a perseguição ela foi diminuída mais ou menos 25 anos antes. Ela foi mais amenizada. Jesus ainda tinha declarado, se não tivesse acontecido essa amenização, nenhuma carne sobraria. Então ele estava falando justamente disso. Aí alguns querem tirar proveito que João Benji escreveu antes, que Lacunda escreveu antes. Aí os seus escritos é que fizeram efeito depois. E quem comenta sobre esses personagens é a própria mensageira do Senhor. Então, o Mateus vai achar o texto aqui, enquanto eu comento, onde o Southern Watchman, está no livro Serviço Cristão, se não me engano, o texto. O Mateus vai ler para nós aí quantos é que estão incluídos nesse assunto do primeiro anjo. Vamos ver que o próprio Benjo e Lacunda estão incluídos aí junto com Guilherme Miller e outros. Então, nessa revista lá da época, né, Southern Watchman, 24 de janeiro de 1905, Ellen White resume o assunto que, na realidade, ela dedica um capítulo no Grande Conflito falando disso, né? Aqui ela diz... Vamos falar a página da nossa apostila? É a página 16 aqui, isso, né? Vamos erguer aqui, para quem não conhece. Exatamente. Aqui, então, inclusive foi publicada uma segunda edição recentemente, né? Aqueles que quiserem adquirir, já estava esgotada, né? E agora está disponível novamente. Então entre em contato conosco aqueles que tiverem interesse. O texto declara assim: graças aos labores de Guilherme Miller e muitos outros na América, de 700 ministros na Inglaterra, de Benjo e outros na Alemanha, de Galsen e seus seguidores na França e na Suíça, de muitos ministros na Escandinávia, de um jesuíta converso na América do Sul, Lacunza, e do Dr. Joseph Wolff em muitos países orientais e da África, a mensagem do advento foi levada a vastas regiões do globo habitável. Então, primeiramente lá na Escandinávia, os ministros, né, eles começaram a pregação, foram presos pelo Estado, foram perseguidos pela própria igreja que era ligada ao Estado. E então, na ausência desses ministros, o Espírito Santo moveu as crianças para darem continuidade a essa mensagem, né? Eu queria destacar ainda, na nota do 6º testemunho que lemos, que
é um engano achar que cada anjo, então, de Apocalipse 14 seria um movimento, um grupo religioso, uma denominação, visto que a Ellen White coloca em atuação os 3 anjos. Não é um anjo tem que cair para o segundo vir, o segundo tem que cair para o terceiro vir e sucessivamente. Não é dessa maneira que ocorre, mas sim fala que na própria Bíblia que esses anjos estão voando no meio do céu, o segundo segue o primeiro e o terceiro seguiu os outros 2 anteriores. E aqui Ellen White fala que esses 3 anjos, eles simbolizam uma obra. Não são obras distintas, mas na atualidade, onde já está atuando os 3 anjos de Apocalipse 14, eles representam um movimento religioso e não 3 distintos que se perderam ao decorrer do tempo. Então, no decorrer do tempo, nós fomos entender que os mesmos que pregaram a mensagem dentro das igrejas protestantes da época, representantes do primeiro anjo, foram que entenderam o clamor da meia-noite, foram excluídos das igrejas e entenderam o assunto do segundo anjo. Aí Jesus sai com eles. O mesmo do primeiro anjo, representante, é o segundo, e o mesmo do segundo agora, uma grande parte abandonou a fé, mas esse mesmo movimento entende o assunto do terceiro anjo, que foi o assunto do santuário. Muito bem, vamos então à 5ª pergunta. Quando estudamos a justificação pela fé, que descobrimos? E que fazem as pessoas para confundir o povo? Mateus 9,17 diz: nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Então Jesus estava defendendo o quê? A igreja apostólica, ele tinha acabado de fundar. Por quê? Porque os odres velhos, são barril, né, de madeira, eram a igreja judaica. Aí você vai pegar o vinho novo, que é uma doutrina nova, que era existente desde o começo, mas eles tinham perdido a noção dela. Aí a doutrina nova que Jesus estava trazendo, colocar num odre velho, ele ia estourar, não ia suportar. Então tinha que ser num barril novo, né? Aqui então, Apocalipse 14:5, falando em relação ao grupo dos 144.000, diz que na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. E aí então, você ia falando? Não? Vamos ler a nota então, a primeira parte da nota está na meditação matinal de 2005, Filhos e Filhas de Deus, página 259, e saído da Heaven Herald de 23 de dezembro de 1890. Se mediante a graça de Cristo, seu povo se tornar novos odres, então pela graça de Cristo nós nos tornamos novos odres, coração novo. Ele os encherá com o vinho novo. Deus dará mais luz e velhas verdades serão recuperadas e postas na moldura da verdade. E onde quer que forem os obreiros, hão de triunfar. Como embaixadores de Cristo, cumpre-lhes pesquisar as Escrituras, procurar as verdades ocultas sob o pó do erro, em outra tradução diz sobre o entulho do erro. E todo raio de luz recebido deve ser comunicado aos outros. Um interesse predominará, um assunto absorverá todos os outros. Cristo, justiça nossa. Esse deve ser o centro. Então agora a continuação, primeiro mensagem escolhida, página 41, em breve serão feitos todos os esforços possíveis, é uma profecia, para desmerecer e perverter a verdade dos testemunhos do Espírito de Deus. Precisamos ter de prontidão as mensagens claras, exatas, que Deus tem vindo, que tem vindo desde 1846 ao seu povo. Haverá pessoas
que outrora se uniram conosco na fé, as quais buscarão doutrinas novas e estranhas, qualquer coisa singular e sensacional, para apresentar ao povo. Eles introduzirão todos os enganos concebíveis e apresentarão como vindo da senhora White, para que possam iludir as almas. 1903 foi escrito isso. Taking Up a Reproach é uma prova disso. Está lá no folheto antigo, da igreja que a gente pertencia. Já tem ocorrido isso em larga escala, né? Pessoas se utilizam de Ellen White para apoiar seus enganos dos mais variados possíveis, né? E outra coisa, pega uma nota da irmã White, corta ela, põe aspa que é dela, e aí você vai ver que não é dela, é comentário humano, depois enfia no meio, coloca coisa dela e fica um texto grande parecido que é tudo dela. Faz uma mutilação no texto dela de modo a ter meia frase e assim por diante, né? São muitos exemplos que nós poderíamos falar aqui desse mau uso. E eu queria destacar em relação à primeira nota que de fato existe um outro problema relacionado quando nós vamos falar sobre justificação pela fé, que alguns acham que tem que ser de uma maneira específica só que se fala desse assunto, né? Ellen White falou que é o assunto principal, central, tudo gira em torno disso, mas alguns querem fazer um molde e sempre apresentar a verdade dessa forma. Até alguns vão, de repente, seguir o que Wagner e Jones pregaram sobre o assunto e achar que é o auge da mensagem. Só que ao vermos de maneira mais calma esse assunto, nós vamos ver que na realidade, mesmo Wagner e Jones, eles alcançaram uma mensagem importante na época deles, algo necessário para a igreja naquele momento, mas desde então Deus tem derramado mais luz ainda, não precisamos ficar presos àquilo. E eu gostaria de destacar dois pontos aqui. O primeiro é em relação à natureza humana de Cristo, que ao nós entendermos que de fato ele veio com uma natureza sem pecado, uma natureza então que não havia propensão para o mal, não caída. Então ao analisarmos que e não estamos falando aqui da parte física de Cristo, mas da parte moral, espiritual, nós vemos então que aí sim ele poderia ser aquele cordeiro sem mácula, sem defeito, aquele sacrifício perfeito em nosso lugar. Do contrário, se ele tivesse vindo realmente com uma carne pecaminosa, ele mesmo estaria carente de um Salvador, como todos nós já nascemos nessa condição, carentes de um Salvador. Então esse é um ponto importante destacarmos. Um outro ponto que eu faço justiça ao Wagner, que ele já apresentou na época dele, mas talvez não atingiu o objetivo como deveria em sua época, foi o aspecto da plena divindade de Cristo também, onde Wagner apresenta que Cristo é Deus, Cristo é Jeová, Cristo é Senhor, tudo ele identificando Cristo no Antigo Testamento. E isso é algo importante também, porque Deus não enviou uma outra pessoa inferior a ele. Os anjos então se ofereceram para vir, mas a vida não era deles mesmos, eram provindas de Deus. Então só quem fosse o próprio Deus, o legislador da lei, poderia vir e morrer em lugar do homem, aquele que tem vida em si próprio, não derivada, não emprestada, como Ellen White declara no Desejável. Ele mesmo entrega a vida e ele mesmo toma de volta. Então, que foi no caso da morte e ressurreição. Esses dois aspectos sobre a pessoa de Cristo é algo que nós vemos que ao decorrer do tempo foi se avançando na compreensão e é algo essencial para apreciarmos adequadamente esse tema da justificação e santificação.
além de tantos outros pontos que essa lição trará ao decorrer desse semestre, como veremos. Eu e o Mateus, meu filho aqui, tínhamos combinado de ser rápido, porque são 12 perguntas. Mas como que você consegue ficar calado e não falar o que tem que falar? E aí quem às vezes não tem paciência de suportar a demora, o tempo que está sendo despendido nesse estudo, paciência, mas eu queria destacar uma coisa que nós somos muito atacados, que é o assunto da parábola das 10 virgens. Eu estava lendo aí as posições da igreja que nós pertencíamos e diz assim que a parábola das 10 virgens é uma simples parábola como as outras. E aí nós tivemos que publicar esse assunto, já tínhamos publicado desde quando estávamos lá dentro, para explicar que na própria Bíblia, em Mateus 25, ao falar de que as virgens adquirem o óleo e têm o óleo em suas vasilhas, é o Espírito Santo da vida, é a justificação pela fé. Então, a parábola das 10 virgens, a parábola da grande ceia, quando fala das vestes nupciais, dos 6 convites ali, tem a ver com a justificação pela fé. Infelizmente nós não podemos aprofundar nisso agora, mas mais para frente nós vamos falar mais. Então, de maneira variada, rica, devemos apresentar o tema. Essa é a mensagem que nós encontramos em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Então, a 6ª pergunta nos diz assim: ao invés de caminharem unidos com o terceiro anjo, que fazem alguns? E o que eles têm de fazer por fim, né? 2 coisas aí, o que fazem alguns e o que eles têm que fazer. O Mateus vai ler para me refrescar um pouco a garganta aqui. Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 207, declara: Deus está guiando seu povo, não os poucos e separados indivíduos aqui e acolá, um crendo de uma forma e outro diversamente. Os anjos de Deus estão fazendo a obra que lhes foi designada. O terceiro anjo está conduzindo e purificando um povo, o qual se moverá em união com ele. Alguns vão adiante dos anjos, que estão dirigindo o povo, mas acabam tendo de rever cada passo e timidamente não seguir mais rápido do que os anjos dirigem. Vi que os anjos de Deus não levariam seu povo mais depressa do que pudesse compreender e agir segundo as importantes verdades que lhes são comunicadas. Mas alguns espíritos inquietos não fazem mais do que a metade do seu trabalho. À medida que o anjo os conduz, anseiam por algo novo e apressam-se sem a divina guia, causando assim confusão e discórdia nas fileiras. Eles não falam nem agem em harmonia com a igreja. Enquanto eu estava lendo, eu lembrei que tem um texto basicamente igual, né? Depois meu pai sempre destaca do Testemunhos para Ministros, página 488, se não me engano, escrito 10 anos depois de Minneapolis, onde Ellen White continua declarando que era o terceiro anjo que estava conduzindo e purificando um povo. E estes, então, o povo, deveria se mover unido com ele. Então a conversa falsa que trouxeram na época, já afirmei agora há pouco, que todos nós entendíamos que os anjos eram literais, santos anjos dirigindo a obra na terra. Aí vieram com essa conversa que anjo é simbólico e a palavra simbólica quer dizer não existe. Bom, aí eles disseram assim, o anjo é o povo, mas aqui o texto está dizendo que o anjo está guiando o povo e o povo deve se mover em união com ele. Como é que entende agora? Então o anjo é o povo, que está, esse que nós falamos lá de cima é o povo. E o povo tem que andar unido com o povo? Isso aí é conversa fiada, e não tem lógica. O povo guia o povo, purifica o povo, Isso. Então perde o significado da declaração. Aqui nós vemos que tem anjos sim na direção
dessa obra. E aí destaca, né, o que alguns fizeram. Foram adiante do anjo, o terceiro anjo. E a Ellen White diz o que desses espíritos inquietos? Tem que voltar atrás e seguir de acordo com o anjo. Espera aí, espera lá um pouco. Mas alguns já estavam na época, né? Segundo a gente vê na história, Alonso Jones tinha embarcado já em alguma coisa nesse sentido aí. Chuva Serôdia, Alto Clamor. E aí nós vemos lá um livro chamado História da Igreja, né, do Movimento de Reforma, tem uma decisão lá de 1931 que o Alto Clamor não começou. Decisão de Conferência Geral. Bom, então vamos para a 7ª pergunta. Como o nosso Salvador se tem apresentado? Apocalipse 3:20 é maravilhoso, né? Então fala ali, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele e com ele cearei ele comigo. Então aí nós temos visto uma porta, tem umas ilustração católica, né? Que mostra uma imagem de Jesus batendo numa porta. E aí mostra uma porta que tem maçaneta só por lado de dentro. Quem tem que abrir é o pecador. E aqui então a nota da Review Herald de 7 de agosto de 1894 fala justamente desse ponto. Jesus vai de porta em porta, detém-se diante do templo de cada alma e declara: Templo do coração. Eu estou à porta e bato. Como um mercador celestial, ele abre seus tesouros e proclama: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. O ouro que ele oferece é ouro puro, mais precioso do que o ouro fino de Ofir, porque é fé e amor. Os vestidos brancos que ele convida a alma a vestir é seu próprio manto de justiça. E o óleo para unção é o óleo da sua graça. Olha aí. O qual dá visão espiritual à alma que está em cegueira e trevas, para que possa distinguir entre as obras do Espírito de Deus e o Espírito do inimigo. Abre tua porta, diz o grande mercador, possuidor das riquezas celestiais, e negocia comigo. Sou eu, teu Redentor, que te aconselho a comprar de mim. Então aqui essa ilustração maravilhosa nos traz essa imagem que aparece justamente na mensagem à igreja de Laodiceia, o último período então das 7 igrejas de Apocalipse, período esse que vem de 1844 e se estenderá até o fim do tempo. E aí, enquanto o Mateus leu aqui, eu estava lembrando de novo da parábola das 10 virgens, né? Aqui então diz que a veste é o manto da sua justiça e o óleo para a unção é o óleo da sua graça. Então, é isso que a Virgem deve adquirir agora enquanto é tempo de graça e oportunidade. A 8ª pergunta, nós vamos entrar agora. Se recusarmos a oferta do mercador celestial, que pecado cometemos? Hebreus 10, 26 e 27. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Aqui, então, enquanto a pessoa não se entrega a Jesus e continua pecando voluntariamente, não resta mais sacrifício pelos seus pecados. E aqui fala que tinha já recebido, né, o conhecimento da verdade, e de nada vai adiantar alguma contrição, algum sacrifício, se não haver o abandono desse pecado, né? Não vai adiantar esse tipo de sacrifício. Aqui então, no Desejar de Todas as Nações, 3, 2, 4, 3, 2, 5, diz assim: rejeitando a Cristo, o povo judeu cometeu o pecado imperdoável, e recusando o convite da misericórdia, podemos cometer o mesmo erro.
insultamos o príncipe da vida e o expomos à vergonha perante a sinagoga de Satanás e em face do universo celeste, quando recusamos ouvir-lhe os mensageiros, dando em vez disso atenção aos instrumentos de Satanás, que querem arrebatar de Cristo a alma. Enquanto uma pessoa fizer isso, não pode achar esperança de perdão, perdendo por fim todo o desejo de se reconciliar com Deus. Então aqui fala do perigo de rejeitar os mensageiros, né? Assim Ellen White falou em Minneapolis, né? Que eles, rejeitando os mensageiros, estavam rejeitando o próprio Cristo. Mais algum comentário? Mais para frente nós vamos falar um pouco mais. Né? Vamos lá então. A 9ª pergunta diz assim: que espécie de justiça é a justiça de Cristo? E aí um texto que meu pai, se não me engano, já citou aqui durante o vídeo. Isso. 119, 142 do livro de Salmos. É um outro texto. Eu não tinha citado. Um outro texto. O que ele citou é o 146, que eu creio que não está na lição, mas vale ser destacado, né? O 146 diz: a ti te invoquei, salva-me e guardarei os teus testemunhos, os teus mandamentos. Primeiro, salvo por Cristo, depois guarda os mandamentos, e os mandamentos não são mais pesados. E aí o verso da lição: a tua justiça é uma justiça eterna e a tua lei é a verdade. Então o que é a verdade? É a lei. E as pessoas não entendem isso. Então quando lá em João 17, santifica-o na verdade, tua palavra é verdade. Está falando também dos mandamentos. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 393, 394, declara assim: Cristo não perdoa ninguém senão ao penitente, mas aquele a quem ele perdoa primeiro faz penitente. A providência tomada é completa e a eterna justiça de Cristo é colocada ao crédito de toda alma crente. Então aqui há necessidade do arrependimento. O problema é que muitas pessoas, ao nós falarmos arrependimento, acham que é apenas uma mera aceitação de Cristo e aí recebe o perdão. Arrependimento é mudança de vida, é uma mudança de mente. Em todos os aspectos a pessoa vai seguir por um outro caminho. Nós vamos ver no decorrer da lição que é arrependimento e conversão. Conversão é voltar atrás daqueles hábitos que a gente praticava, né, do velho homem. Temos agora a 10ª pergunta. Que expressão podemos dar a esta bendita mensagem? Apocalipse 7:10 declara: e clamavam com grande voz dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono e ao Cordeiro. Então, lá no céu, sempre em vários pontos no Apocalipse, mostra essas aclamações de vitória e também de agradecimento à salvação efetuada. Aqui nós temos 3 notinhas curtas. A primeira é da Reverend Hero, 3 de setembro de 1889, que está no primeiro Mensagem Escolhida 359-360. A mensagem presente, justificação pela fé, é mensagem vinda de Deus, tem as credenciais divinas, pois seu fruto é para a santidade. O pensamento de que a justiça de Cristo nos é imputada, não por causa de qualquer mérito de nossa parte, mas como dom gratuito de Deus, afigurava-se um pensamento precioso até para ela, a profetisa. Mais 2 linhas, está no 6º Testemunho, 426, também no 3º Seleto, página 60, as mais suaves melodias de origem divina, vindas através de lábios humanos, a justificação pela fé e a justiça de Cristo. Então lá atrás nós vimos que tem as credenciais divinas e a justificação pela fé agora para elas mais suave melodia. O outro texto
Meditação Matinal de 1959, A Fé pelo Qual Eu Vivo, página 111, texto tirado da Heaven Hell, de 8 de agosto de 1899. A justiça de Cristo, tão pura como a pérola branca, não possui defeito algum, mancha alguma, culpa alguma. Essa justiça pode ser nossa. É o que o Mateus falou lá atrás, né? Em Hebreus 7 também temos um sacerdote de que jeito? Puro, imaculado, separado dos pecadores. Separado dos pecadores. Então Jesus não tomou uma natureza com propensão para o mal. Ele era, inclusive, irmão White escreve, diferente das crianças. Sempre nós temos falado, uma criança nem sabe falar ainda, ela já está brigando com o outro, tirando o brinquedo, né, empurrando e fazendo birra. E aí então alguém na época falou assim, Jesus era igual às nossas crianças aqui. Ela falou, não, Jesus não era igual às nossas crianças. E isso era um contínuo meditar de Maria, né, e dos seus irmãos. Não conseguiam ver coisa errada nele. E nem quando tentava ele cedia. Mas ele poderia ter cedido. E com essa misericórdia, essa bênção, ele não cedeu. E essa foi a nossa sorte, a nossa salvação. Então, o texto diz que aquela mensagem que estava sendo apresentada na época também dela, tinha credencial divino e o fruto era para a santidade. Sobre essa mensagem em Minneapolis trazida e a rejeição dela em Minneapolis e nos anos subsequentes, os irmãos atentem para o estudo que já tivemos, de número 4, né? Repetição da História, parte 2, que fala justamente como que se deu, e lá tem uma gama de textos que comprovam que a igreja não aceitou nem na ocasião e nem depois a mensagem. Bom, mas agora a igreja fala, nós entendemos a justificação pela fé, publicamos bastante literatura sobre isso, só que não tem santificação, é um barco com remo só, né? E fé e obra são dois remos que a irmã White fala, não quer dizer que a obra salva, mas é pelas obras, pelos frutos que nós vamos mostrar se nós temos o quê? Fé. Bom, mas o que nós podemos destacar daí? Na questão dos adventistas e dos israelitas. Os israelitas, primeiro o diabo pôs um monte de obstáculos, como nós estudamos nas lições anteriores. Não entra porque lá tem gigante. É problema. Então, desanimou o povo começou a chorar. Era melhor ter morrido no deserto. Aí vem os 10 espias, pega em pedra para apedrejar, né? Josué e Caleb, e as pedras caem de sua mão, e eles foram castigados. Josué e Caleb tentando forçar, vamos entrar, e o povo, então, ficou vagando, como nós sabemos, 40 anos. Só que agora, quando Deus falou que 40 anos eles iam ficar vagando pelo deserto, eles falaram, não, mas agora nós vamos entrar. Então os adventistas rejeitaram, criticaram até os pregadores. Eu tenho uma revista dos próprios adventistas, chamada Minneapolis 1888. Os delegados estavam todos num hotel e eles, a maior parte ali era motivo de piada. Wagner e Jones era um motivo de piada, de crítica e de deboche. Os próprios adventistas reconhecem isso. Não, mas agora nós aceitamos. É a mesma coisa dizer, não, mas agora nós vamos entrar. Mas entrar de que jeito? Não tem santificação, não tem frutos de arrependimento. Igual o Papa não fala assim, olha, estamos pedindo perdão pelos índios, o que nós fizemos, pelos negros, o que nós fizemos na escravidão, perdão porque nós não acudimos os judeus como era para ser, da mão de Hitler, né? Perdão. Mas a igreja já foi. Um perdão inócuo. É a mesma coisa que Judas, né? Judas já não tinha mais saída para ele.
Então, nós vemos aqui que de fato é uma mensagem bendita e nós nesse semestre vamos nos aprofundar. Aqui a gente ainda está um pouco na parte introdutória das lições, né? Pegando um pouco a parte histórica também, mas os irmãos vão se aprofundar ao decorrer desse semestre num tema maravilhoso na Bíblia e nos testemunhos. A pergunta de número 11 diz assim: até onde soará a mensagem da justiça de Cristo? E uma segunda parte: de qual anjo é a luz que encherá toda a terra? Texto bíblico de Abacuque 2,14 diz: porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Uma bendita promessa já desde o Antigo Testamento falando. E uma profecia comparada com o Apocalipse 18, né? Sim. Quando é que vai iluminar a terra com a glória de Deus? Na chuva serôdia. Primeiro, segundo, terceiro ano de Apocalipse 18 só vão iluminar a terra com a glória de Deus, o movimento na terra também, com a chuva serôdia. É a chuva serôdia que vai iluminar a terra com a glória de Deus. Agora, o que nós vamos entender com isso? De qual anjo é a luz que encherá toda a terra? Então, quando fala aqui que essa luz vai encher a terra toda com a sua glória, logo os mais afoitos começam a dizer: isso é obra do anjo de Apocalipse 18. Vamos aos textos de Ellen White, então. Vou ler os dois primeiros e meu pai lerá os dois últimos. No sexto testemunho, na página 16, também no Seleto, volume 2, 371, temos um texto aqui de 1900, 12 anos então depois de 1888 em Minneapolis. Por que a gente frisa isso daí, 12 anos depois de 1888? Porque a igreja que nós pertencíamos fala que em 1888 veio o ano de Apocalipse 18. E que o terceiro teria deixado de atuar, né? Uma hora fala que caiu, outra hora fala que não caiu, que é só simbólico, que não existe. Inventa lá um monte de história. Então aqui são duas linhas apenas, né? Que vai mostrar a realidade dos fatos. Vem confirmando então a atuação ainda lá nos idos de 1900. O terceiro anjo deverá avançar com grande poder, que ninguém passe por alto esta obra, ou a considere como de somenos importância. Então, aqui o anjo, de fato, né, não a mensagem, simplesmente, mas fala do próprio anjo avançando com grande poder. Então, se a gente lê na Bíblia, Apocalipse 18:1, começa a frase assim: depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo. Depois de que coisa? Apocalipse 17, queda de Babilônia. A mensagem do anjo de Apocalipse 18 é para fora, é o terceiro convite na chuva serôdia para as igrejas caídas. E aqui então a primeira linha fala que o terceiro anjo deverá avançar com grande poder. Claro que na pessoa das pessoas, a pessoa do movimento aqui na Terra. E como já lemos anteriormente, né, esse terceiro anjo tem um papel de purificar o povo, prepará-lo, né? Então isso não é a obra do outro anjo de Apocalipse 18, como alguns querem dizer, de duas fases, uma obra interna, outra obra externa. Nada disso nós encontramos evidências textuais, ao contrário. Os textos apontam para essa obra do terceiro anjo de preparar um povo para a crise final e para receber a chuva serôdia. O segundo texto, também do volume 6 do Testemunho para a Igreja, página 19, também está no Seleto, na 374. Página 19, né? Página 19. Aqui destaca da seguinte maneira: a mensagem da justiça de Cristo há de soar desde uma até a outra extremidade da terra, a fim de preparar o caminho ao Senhor. Esta é a glória de Deus com que será encerrada
a mensagem do terceiro anjo. Aqui o texto faz uma correlação direta, mais uma vez, já lemos desde da segunda pergunta, né, desse estudo, já estava lá confirmando, Ellen White, as pessoas questionaram ela e ela respondeu que sim, é em verdade a mensagem do terceiro anjo, a justificação pela fé. E aqui ela diz que essa mensagem da justiça de Cristo, na realidade, ela tem um alcance mundial. Vai de uma a outra extremidade da terra. E aí diz que esta é a glória de Deus com que será encerrada a mensagem do terceiro anjo. Então é a mensagem da justificação pela fé que vai preparar o caminho do Senhor. Então nós falamos que o primeiro anjo, a Bíblia fala, né, ele ilumina a terra, ele vai com grande voz e vai iluminar a terra só na chuva serôdia. E essa grande voz não aconteceu nem no primeiro anjo, foi até nos pós-missionários da época. Mas para iluminar a terra toda e a tribo, língua e povo, que é a mensagem do primeiro anjo, e a dialetos e outras nações, árabe, africano, tudo, é na chuva serôdia. É importante destacar que mesmo na Bíblia já fala qual que é a missão do primeiro anjo. Né? Lá fala que ele vai com grande voz. E a irmã White fala que ele vai iluminar a terra também. A sua missão é iluminar a terra com a glória de Deus. Isso, ela comenta lá no Primeiros Escritos 2, 4, 5, podem confirmar. Mas na Bíblia fala que é a toda tribo, língua, povo, nação. Então o que significa isso, falar isso? É a todo mundo, de fato. Esse não é é só o anjo de Apocalipse 18. E aí Ellen White e mesmo Uriah Smith comentam, né? Se essa missão é a do primeiro anjo, a casa do segundo e do terceiro serão inferiores à do primeiro, todos eles têm essa missão de alcance mundial, a todos, né? Então, Mateus deu a incumbência de eu ler as duas notas finais, são notas curtas. A primeira é de 1875, do Conselho aos escritores e editores. CEE, página 93. Conselhos aos escritores e editores. A mensagem do terceiro anjo é muito mais do que compreendemos hoje. Devemos buscar conhecer tudo o que for possível concernente a essa solene mensagem. A terra será iluminada com sua glória. Outra profecia, né? Aí, um pouco antes de 1888, ela estava prevendo, então, que a mensagem do terceiro anjo ia iluminar a terra com sua glória, que é a mensagem da justificação pela fé, mensagem de salvação. Sempre a gente tem comentado que vem acréscimo de luz aí, mas no ler a nota final nós vamos comentar melhor o assunto. Aí Ellen White faz uma pergunta, Testemunho para Ministros, página 89. Qual a mensagem a ser dada nesse tempo? É a mensagem do terceiro anjo. Mas essa luz, que deve encher toda a terra com sua glória, ou de sua glória, tem sido desprezada por alguns dos que pretendem crer na verdade presente. Cuidai de como a tratais. Então, lá em 1888 veio essa mensagem. Os adventistas têm uma revista que explica que em 1888 os delegados ficaram num hotel e ali então Wagner e Jones eram debochados, criticados, eram feitas piada deles, né? A mensagem ela começou sendo rechaçada na pessoa dos dois também. Mateus sempre lembra que a questão dos dois ali, quem rejeita o mensageiro também está rejeitando a Cristo. Mas você ia fazer um comentário sobre a mensagem a ser dada nesse tempo e a luz, né? Então, eu já me deparei com algumas explicações, né? De que aqui as pessoas querem incluir o anjo Apocalipse 18 nesse texto, como nessa segunda parte,
automaticamente essas pessoas, na realidade, ao verem qualquer texto dizendo deve encher toda a terra de sua glória, acham que tem que ser uma referência a Apocalipse 18. Um exemplo de que isso não é verdade é o que eu acabei de citar, Primeiros Escritos 245. Alguns que leem só o parágrafo isoladamente, já vi pessoas também aplicando esse texto como sendo uma referência ao quarto anjo. Mas basta ver do que o texto está tratando que vai ver que é do primeiro anjo. Fala que é um anjo que sai da presença de Deus, né? Tem um pergaminho na mão. Desce à terra e fala que sua missão então é iluminar a terra com sua glória. Isso falando do primeiro anjo. Mas aqui nesse texto, alguns querem dizer que está falando do terceiro e do quarto anjo. Sendo que o texto é claro, é uma questão de ver o português mesmo, do que está sendo dito, né? Qual a mensagem a ser dada nesse tempo? Ela responde, é a mensagem do terceiro anjo. Mas... Aí ela continua no mesmo assunto, mas essa luz... Qual luz? Então ela está se referindo ao assunto que ela disse antes. Essa luz é a luz, então, que ela se referiu anteriormente, no terceiro anjo. Mas essa luz que deve encher toda a terra de sua glória tem sido desprezada. Então o assunto aqui fica claro, mais um texto confirmando que é sim missão do terceiro também iluminar a terra. Então eu admito que pode acontecer de uma pessoa não conseguir entender, que não tem profundidade no idioma, né? Não tem profundidade de leitura, não tem costume, né? Então na ignorância ele pode entender errado, é admissível. Mas também tem o que entende, sabe ler a língua, o idioma, já aprendeu, foi na escola, tudo. Esses são os falsos mestres, né? Que torcem a palavra de Deus e o Espírito de profecia. Então vamos para a pergunta 12, a última. Qual tem sido sempre o dever da igreja em sua história? Por que muitas vezes temos falhado em entender novas verdades? E até o fim do tempo, receberemos ainda mais raios de luz da verdade? Receberemos. Vamos ver aqui a explicação na nota. Então temos vários textos bíblicos, primeiramente. Malaquias 2,7 nos diz, porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens buscar a lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Então ele é o mensageiro, ele não pode torcer a Escritura, né? Ele tem no lábio conhecimento e ele não pode enganar as almas. Exatamente, a responsabilidade do ministério. O segundo texto é Filipenses 3,16, que diz, mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Se não andar segundo a luz que já tem, não vai vir mais luz, é o que nós vamos ler depois na nota. 2 Pedro 1,19, e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que ilumina em lugar escuro até que o dia amanheça, e a estrela da alva apareça em vossos corações. E o último texto bem conhecido, né? Provérbios 4,18. A vereda do justo, quer dizer, o caminho, né, do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E o que é dia perfeito? A hora que chega no meio-dia. Mas o sol não nasce forte assim ao meio-dia, ele nasce devagar. Assim como também o anjo do selamento, que vem da banda do sol nascente. Banda do sol nascente quer dizer, o sol nasce fraco. E ele vem subindo essa mensagem e vem iluminando aos poucos até chegar ao meio-dia. Então as mensagens que vieram, primeira foi do santuário, depois do santuário a gente entende o sábado, porque lá no Santíssimo está a arca e os 10 mandamentos, e o sábado está lá também. Aí vem reforma do vestuário, reforma de saúde, pureza moral, e vem então a mensagem que há de iluminar a terra com a sua glória em 1888, a justificação pela fé. Então aqui
temos o primeiro texto do Grande Conflito, página 316, que diz assim: a menos que a igreja siga o caminho que lhe abre a providência, aceitando todo o raio de luz, cumprindo todo o dever que lhe seja revelado, a religião fatalmente degenerará em formalismo e desaparecerá o espírito da piedade vital. Esta verdade tem sido repetidas vezes ilustrada na história da igreja. Queria aproveitar esse texto que nós lemos sobre nova luz, aceitação, para trazer uma reflexão um pouco fora da lição, mas muito necessária para o nosso tempo, que existe um raciocínio apresentado por muitos para defender de que maneira justa surge uma nova igreja, um novo grupo, um novo movimento, o que tem que ocorrer. E aí alguns colocam pelo menos 2 requisitos, que seria uma profecia que aponte para o surgimento e também a transgressão aberta da lei de Deus por parte da igreja anterior. E parece que ao vermos esses requisitos, parece algo muito bom, mas pode ser enganoso em muitos sentidos. Nessa trilha de achar uma profecia, muitos forçaram a barra, vamos assim dizer, né? Foram para além do escrito para defender que aquele texto se referia especificamente à minha denominação. Não é assim que devemos seguir. Seja na Bíblia, seja no Espírito de Profecia, as referências são condicionais. Então, qual transgressão os protestantes, as igrejas evangélicas lá, antes de 44, dos 10 mandamentos estavam cometendo? Eu vi alguns falando, era guarda do domingo. Nada disso. Nem o movimento do advento que surgiu de lá de dentro entendia o sábado. Eles guardavam o domingo e entendiam que o domingo era o dia de Deus, o dia do Senhor. As igrejas não tinham luz e o movimento que foi excluído também não tinha luz sobre a guarda do sábado. Então, não foi por causa do quê? De transgressão da lei de Deus. Tinha corrupção nas igrejas, isso está no Grande Conflito. Mas corrupção, vamos dizer, de ordem moral, de vestuário, vamos dizer assim, né? Baixando a norma, deixando entrar bebida e tantas outras coisas. Afrouxando, mesmo na guarda do domingo, que eles criam que o domingo era o dia de guarda. Talvez estavam frouxos na guarda do domingo. Mas a questão é o que causou aquela ruptura, aquela exclusão. Aí vai entrar no assunto do clamor da meia-noite. Porque aí nós vemos que aqueles pregadores, depois do primeiro desapontamento, ao descobrirem a nova data de 22 de outubro, começa a soar o clamor da meia-noite, apontando para aquela data. 22 de outubro de 1844. Diante disso, as igrejas rejeitaram, excluíram os pregadores, não queriam mais essa mensagem dentro delas. E aí depois outros saíram de suas igrejas, porque aqueles pregadores que foram excluídos começaram a pregar a mensagem do segundo anjo. Caiu Babilônia. E aí o primeiro escrito 237, 238 fala que Jesus saiu com eles. Isso. E eles estavam preparados para entender a mensagem do segundo anjo. E o ponto de discórdia naquele momento não foi nenhum ponto da lei de Deus, mas sim a questão de uma nova luz. A luz, no caso, o clamor da meia-noite, a nova data para o término das 2.300 tardes e manhãs. Não é necessário explicar que eles estavam errados, não no cálculo, o cálculo estava certo, só na aplicação que a purificação do santuário seria a terra ser destruída pelo fogo. Mas claro que depois o mesmo movimento, depois do 22 de outubro, os que sobraram ali, entenderam que era a ida de Jesus ao lugar santíssimo. Então qual que foi o ponto? Foi uma nova luz. E o fato daquelas igrejas terem rejeitado essa nova luz foi o suficiente para Deus, então, como meu pai falou, Jesus seguir com eles nesse grupo separado. Então, nessa apostila aqui,
Nós não tínhamos intenção nenhuma de separar das igrejas também. E quando foi feita a primeira apostila, lá amarela, capa amarela, bem simples era ela, nós estávamos querendo pregar o clamor da meia-noite, porque a irmã White fala, está aqui na parábola, que ela aguardava o clamor da meia-noite, mas o clamor da meia-noite já não tinha acontecido. Então nós entendemos que era a segunda aplicação da parábola das 10 virgens, que hoje a igreja que nós pertencemos fala ali na sua profissão de fé, que a parábola das 10 virgens, do trigo e do joio, é uma simples parábola como qualquer outra. Mas nós entendemos que a parábola das 10 virgens é profética, como a mensagem do terceiro ano. Ela tem ligação uma coisa com a outra. Então o que é o clamor da meia-noite hoje? Anunciar a vinda como ladrão ao caso dos vivos, numa hora que nós não sabemos. E que os textos que nós aplicávamos para a vinda como ladrão, para a vinda em glória, não era para a vinda em glória, era para o nosso caso, ao caso dos vivos. E outro detalhe, conforme nós falamos, a luz não vem crescendo, quantas mensagens vieram para nós depois disso? Entender que Jesus veio sem propensão para o mal, nem todos entendiam isso. Isso daí rachou a igreja mãe, a igreja da profecia, chamada igreja da profecia, a igreja adventista, rachou ela. Também rachou vários outros pontos. Né? Então, o assunto de Melquisedeque para nós foi uma nova luz, porque nós estávamos achando que tinha que ser na ordem levítica. Viram um sacerdote de lá para dar continuidade. E nós vimos que não foi desse jeito. Depois, o que nós vamos entender mais? Os 2 cercos de Jerusalém. Mas Jesus falou de um só. Mas a história confirma que teve 2. E aí nós preparamos um folheto sobre isso. E isso tem ligação com o decreto dominical. O primeiro aviso em 1888, que o decreto era para ser instituído ali, e foi engavetado pelo Congresso norte-americano, e como aconteceu lá, no cerco de Jerusalém, os romanos pegaram e foram embora, de uma maneira inexplicável, e os cristãos puderam fugir. Isso são novas luzes que o Senhor tem dado para nós, e mostra também uma nova luz, que a porta da graça para as 10 virgens, para os que conhecem a verdade, fecha antes do decreto. É o ponto auge da parábola. O ponto auge da parábola é esse. E o selamento dos que conhecem a verdade se dá antes do decreto dominical. E depois continua para aqueles que não conhecem, mas aqueles que não quiserem entrar, vai cumprir então o verso 10. Fechou-se a porta da graça. Então, o texto é muito claro aqui que lemos o grande conflito, né? Que a menos que aceite toda a nova luz, o que ocorre com essa igreja? Ela degenera em formalismo a sua religião, desaparece o espírito da piedade vital. E Ellen White ainda fala, esta verdade tem sido repetidas vezes, ilustrada na história da igreja. Várias vezes ocorreu a mesma situação. Quando rejeita a luz, aí se degenera em formalismo e perde o espírito de piedade, fica apenas a aparência. O segundo texto, então, é da meditação de 1980, Este Dia com Deus, página 91. Originalmente foi escrita, publicada na Review and Herald, 25 de março de 1890. Diz assim: Irmãos, precisamos inserir a pá profundamente na mina da verdade. Podemos debater as questões entre nós e uns com os outros, se tão somente o fizermos no devido espírito. Com demasiada frequência, porém, o próprio eu é grande, e logo que começa a pesquisa é manifestado um espírito não cristão. Isto é precisamente aquilo em que Satanás se deleita, mas deveríamos chegar-nos com um coração humilde para conhecer por nós mesmos o que é a verdade.
Então aqui vemos a questão da importância do estudo com o verdadeiro espírito cristão para como se estivesse colocando um mapa mais profundamente na mina da verdade. Só assim que vai encontrar. Isso significa pesquisar cada dia mais, não achar que está bom, que está... Os irmãos imaginam Mateus 25:13, né? A gente pregava que era vindo em glória, vigiar porque não sabia o dia nem a hora. E muitos ainda estão pregando isso até hoje, porque não querem admitir a veracidade e a versão profética da parábola das 10 virgens. E seria dar ponto para o nosso movimento, eles não querem isso. Mas ali está dizendo o quê? O não saber o dia nem a hora. É quando vai ser tratado o nosso caso lá no céu. Então agora o próximo texto do Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 708, também no Seleto, volume 2, página 313, diz ainda que seja qual for o grande adiantamento intelectual do homem, não pense ele nem por um momento que não há necessidade inteira e contínua pesquisa das Escrituras em busca de maior luz. Como um povo, somos convidados individualmente ao estudo da profecia. Devemos observar atentamente a fim de distinguir qualquer raio de luz que Deus nos apresente. Devemos apanhar os primeiros clarões da verdade e, mediante estudo apoiado pela oração, poder-se-á obter mais intensa luz, a qual poderá ser apresentada aos outros. Há mais verdades a serem desenterradas do entulho do erro? Nós sabemos que sim, né? Seria a última. Então, aqui nós vemos, em relação a tudo isso, que tem que haver a contínua, a inteira pesquisa da Escritura em busca de maior luz. Importante ressaltar que essa nova luz também não vai vir em contradição com o que já foi revelado anteriormente. Ainda que, por outro lado, podemos meditar que muitas vezes as igrejas julgam que certos assuntos são crenças fundamentais e não são. Então existe essa linha tênue onde nós devemos discernir exatamente o que é os pontos fundamentais, quais são os verdadeiros princípios de nossa fé e aqueles pontos que ainda estão em aberto, que precisa mais claridade, mais iluminação para compreender. O último texto é do Conselho sobre Escola Sabatina, página 34. Diz ainda a nós o seguinte: ao que está em viva comunhão com o sol da justiça, sempre se revelará nova luz sobre a palavra de Deus. Ninguém deve chegar à conclusão de que não há mais verdades a serem reveladas. O que busca a verdade com diligência e oração encontrará preciosos raios de luz que ainda hão de brilhar da palavra de Deus. Ainda se acham dispersas muitas gemas que devem ser reunidas para tornar-se propriedade do povo remanescente de Deus. Então há mais verdades a serem reveladas. Essas gemas, essas pedras preciosas, Deus quer que seja colocado no seu devido engaste, e tudo isso integrado na verdade plena que Deus revela à sua igreja, que é depositária de toda essa verdade. Existem vários grupos, mesmo no Adventismo, não vamos falar dos demais, mesmo grupos adventistas, há vários que pregam muitas verdades, muitos pontos corretos. Mas como Ellen White declara lá no Primeiros Escritos, página 124, que de fato Deus concedeu todas as verdades ao seu povo, à sua igreja. Que estão sendo preparados para o último dia. Estão sendo preparados então, e é importante nós meditarmos nisso. Meu pai comentou já sobre as várias verdades que têm sido reveladas desde 1976, quando primeiramente vieram com o assunto do clamor da meia-noite,
a descoberta do que seria esse clamor da meia-noite em nossos dias, nessa segunda aplicação profética da parábola das 10 virgens. Mas desde então vários assuntos foram se desenvolvendo, e um ponto em defesa da lei de Deus que devemos nos colocar é em relação também ao matrimônio como um concerto vitalício, indissolúvel. Então, no tempo do fim, Ellen White diz no Profetas e Reis, na página 678, no tempo do fim, toda instituição de Deus deve ser restaurada. Então não é apenas o sábado, mas a instituição gêmea também, o matrimônio, deve ser restaurada ao plano original de Deus, que é algo para a vida toda. E nós temos então essas verdades a serem defendidas nesses últimos dias. Pois os irmãos peguem ali no Vida Ensino da visão do cofrinho, né? O sonho, e dentro daquele cofrinho de joias, gemas, de pedras preciosas, tinham pedras grandes e tinham pedras pequenas. Pedras do tamanho da pontinha de um alfinete, mas nenhuma tinha deixado de perder o seu valor. E ali conta que aqueles que vieram ver aquelas joias no cofrinho acabaram derrubando tudo, caiu tudo por terra. A irmã White chorou muito, ela conta do sonho, né? E teve que pegar toda aquela joia de novo, mas certamente teve que fazer outro cofrinho, que pisaram e tudo, e estragaram tudo. Isso me faz lembrar também, no Seleto, fala dos 2 mapas mundi. Quem não entender esse assunto do mapa mundi está fora do rumo. Lá, na visão, ela viu o mapa mundi, o mapa geográfico. E nesse mapa mundi tinha luzes em quase toda parte. Significa a verdade sendo esparramada em muitos lugares. E de repente, na visão, ela vê aquele mapa mundi sendo retirado. E colocou-se um outro mapa mundi, um outro mapa geográfico. E sabe o que tinha naquele mapa mundi? Poucas luzes. Uma aqui, outra acolá. Então, muito interessante. Fica aí um dever de casa, 2 textos aí interessantes, temas diferentes, né? Visões muito significativas, com ilustrações onde nos passa uma revelação, então, sobre como os planos de Deus também são condicionais e foram se alterando. É só ver a história de Gideão, tinha 32 mil e Deus falou é muito, mas os inimigos tinham muito mais, e como é que Deus fala que era muito? E foi diminuindo, todos que já conhecem a história, até que ficou 300 só. Essa é a questão, né? Então essas poucas luzes rebatem a ideia das igrejas bater no peito, dizer nós estamos em quase todo mundo. Não é isso que vale. É o evangelho puro, verdadeiro, que tem que estar em todo mundo. E isso só vai acontecer na chuva serôdia. Então agradecemos pela companhia até aqui, dispensada esses estudos, continuem acompanhando, só estamos começando nesses temas, e que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Esse é o meu desejo, oração. Amém. Que Jesus Cristo, nosso Pai eterno, abençoe cada um. Amém. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube.